assim, quando a gente fala de preconceito dos grupos subrepresentados, a gente fala de uma dor que as pessoas sentem, né? A pessoa preta, a pessoa LGBTQIA+. Então, assim, a pessoa é isso. A questão do envelhecimento, as pessoas acabam colocando muito pra fora, né? Então, quando morre disso, os jovens acabam nem... É muito distante. Então, uma pessoa de 18 anos fala assim, quando eu tiver 50, né? Vai chegar a sua vez, né? Exato. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast Você Está Contratado. E eu e o Gedson estamos aqui hoje com o Morris Litvak e André Tenuta, da Mature. E vamos conversar sobre etarismo. Etarismo, ageísmo, bem-vindos, né? Ao nosso webcast, podcast da Você Está Contratado. Obrigada pelo convite. Joia. Vamos começar conceituando, então, o que é etarismo, ageísmo ou idadismo? Vamos lá, bom, você vai me complementando, tá? A gente vai fazendo uma dupla aqui. Etarismo, ele é o termo que fala sobre a discriminação, preconceito com relação à idade, né? Que pode ser contra ou a favor, né? Mas normalmente quando a gente fala de preconceito e discriminação é contra um grupo etário, que pode ser inclusive pessoas mais jovens, né? Que também acontece, principalmente falando de mercado de trabalho. Por exemplo, pessoas muito jovens que às vezes acham que por serem tão jovens não estão aptas a ser líderes, esse tipo de coisa. Acontece bastante. Só que acontece muito mais com relação aos mais velhos, né? Por causa do estereótipo que tem na nossa cultura, na nossa sociedade, dos mais velhos serem isso, serem aquilo e por isso acabam sendo excluídos. Então, mais ou menos por aí, né? Isso aí. Esse nome vem muito do conceito do... lá dos Estados Unidos, em relação ao sexismo, ao racismo, então todos os tipos de preconceito. Então daí vem o ageísmo, né? Então, o conceito em inglês do ageísmo. Quais são alguns desses estereótipos em relação ao pessoal? É 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais? A partir de que momento que a gente começa a 30 ter a mais. Pois é, são Esse ageísmo, mais discriminação? A gente se posiciona como 50 a mais por entender que é onde tem maior dor, tanto do lado do profissional quanto da empresa. Mas a gente percebe que nos 40 a mais já começa a ter aí um preconceito etário, a gente faz programas 40 a mais, 45, depende muito da realidade de cada organização. Mas de forma geral a gente entende aí um recorte acima dos 50. Mas os estereótipos são os diversos, mas o maior é em relação à tecnologia, né? Já que é que os 50 a mais não sabem usar a tecnologia. Eu acho que esse é o mais comum por conta muito de não ser um público que é nativo digital e se confunde muito achando que as pessoas mais velhas são ultrapassadas, não sabem lidar com a tecnologia. Esse é o mais comum, né? E tem outros também que aparecem bastante, né? Inclusive estereótipos tanto positivos quanto negativos, né? Mas os negativos, que são os que acabam gerando esse preconceito, além da questão da tecnologia, é de que são muito teimosos, né? Não são abertos a mudanças, ou não são tão ágeis quanto deveriam, quanto jovens, esse tipo de coisa, que é um estereótipo que está ligado ainda a uma visão de uma pessoa de 50, 60 anos, de 30 anos atrás, que não condiz mais com a realidade, né? E eu acho o fato também da gente estar trabalhando com 3 gerações ao mesmo tempo nas organizações, né? Isso talvez tenha eu ia falar acelerado, né? O termo ageísmo. Já tem 4 gerações. 4 gerações, né? Trabalhando nas mesmas empresas. Então isso, eu acho que força mais, né? O de 20 olhar para o de 50 e dizer, não, ele não sabe, ele não tem o domínio da tecnologia que eu tenho, ou a habilidade, né? Porque às vezes também é habilidade mental e física também, né? Com relação a... Mas essa molecada de 20 e poucos anos, eu acho que 20 e poucos anos se preocupa com isso, não. Não estão nem aí. Que o pessoal de 50 mais faz ou não faz, eu acho. Eu acho que esse preconceito vem mais na frente um pouco. Mais do que se preocupar, existe uma ignorância achismo, né? Assim, do tema, né? O pessoal de 20 e tantos anos, que é nativo digital, está ali super conectado, talvez eles não tenham conscientemente um preconceito com relação aos mais velhos, mas é outro mundo, né, para eles. Está muito longe, muito afastado. Então falta essa integração, porque acham que ali com o celular, com o Google, tem a resposta para tudo. E aí esquecem que precisam dessa sabedoria, da experiência dos mais velhos.
Então existe uma desconexão. Já teve muita gente que falou para nós, não, realmente eu tinha ignorância com relação a esse assunto, mais do que preconceito. Então tem uma desconexão grande. Que é muito o que a gente fala dos vieses, né? Que é algo que as pessoas nem têm consciência desse preconceito. Então é algo... Quando o grupo, né, os matures, como carinhosamente nós chamamos, quem faz parte da nossa comunidade fala, me sinto invisível. Né? Quando as pessoas mais jovens nem pensam que eu sou uma possibilidade. Então não é nem assim, percebem que isso... É muito comum as empresas não reconhecerem que tem essa dor de não ter uma representatividade desse grupo em suas organizações. Mas fala mais desse se sentir invisível. O que é isso? Como é que isso se dá na prática mesmo? De não ser considerado uma opção na hora de uma contratação, na hora de ser envolvido num projeto estratégico dentro da organização, na hora de ser promovido. As empresas têm uma cultura, Brasil aqui, né, tem uma cultura muito jovem-cêntrica. Então essa invisibilidade, as pessoas se sentem na hora, em todo o processo, desde um processo seletivo, seja na hora de uma negociação, seja na hora de uma apresentação de um projeto, em qualquer processo de gestão de pessoas, isso sob a ótica das organizações. Né? Mas dentro das organizações, esses 50 mais ou esse profissional mature não está sentado na principal cadeira das organizações ou nas principais cadeiras das organizações? E aí assim, do tipo, como é que ele vai ser invisível? Do tipo... Eu não tenho como ser invisível para você, né? Eu sou a pessoa que responde pela organização. Mas não necessariamente, né? Não é o que a gente tem visto. Normalmente a liderança, né, acaba tendo mais 50, 60 naturalmente. Mas tem muita gente com essa idade que não está na liderança, até porque a liderança, né, vai afunilando. E a gente tem visto organizações que tem muita gente até em chão de fábrica com mais de 50 anos que envelheceu na empresa, dentro da empresa. Né? E aí não é considerado, por exemplo, em desenvolvimento, treinamento, né? Sem falar na questão de contratação. Né? Porque quando a gente fala de contratação 50 a mais, quase que um tabu, né? Um paradigma muito grande, porque as empresas que têm pessoas com mais de 50 anos no Brasil, normalmente são pessoas que envelheceram na organização. Que ainda assim está numa média, né, de 3 a 5% de 50 a mais em grandes empresas no Brasil. E grande maioria desses, né, fizeram 50 anos dentro da empresa. Agora, contratar 50 a mais... Para comparar, qual é o percentual de 50 a mais na população brasileira? 26%. 26% na população brasileira. Tem 3... 50 a mais contra 3 a 5% dentro das grandes empresas. E aí as empresas falam pra gente... Coisa, muita diferença, claro. Não tem nenhum preconceito. Imagina, os 50 a mais são super bem-vindos e tal. Aí você vai ver a divulgação de vaga, o processo seletivo, a comunicação, tanto visual quanto escrita, né? Os recrutadores, é tudo muito jovem. E os 50 a mais eu falo, não, isso aqui não é pra mim. Se sente excluído já Exato, na entrevista, né? Do tipo assim, cara, não se vê. Na própria candidatura, né? Ele já fala, não, isso aqui não é pra mim, não vou nem me candidatar, porque isso aqui tá feito pro jovem. Na entrevista, então, nem se fala, né? Antigamente era comum, né, associar a idade a altos cargos. E a verdade é que isso já não faz mais sentido. Sim. Então a gente tem que olhar para a questão do envelhecimento em todas as posições, em todas as funções. Mas quando você fala, não é muito louco perceber que esse público está invisível e quem está lá na alta liderança, teoricamente, está numa faixa de idade aí que está próximo aí do ao que mature, a gente está discutindo, ao mature, que nem sempre né? Porque tem muitas empresas que já têm aí pessoas na faixa dos seus jovens aí que estão nessa posição, mas muitas vezes essas pessoas que estão nessa faixa de idade também excluem na hora da contratação. Então a gente vai percebendo, inclusive a pesquisa que nós lançamos, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, que fala justamente sobre isso. Uma das maiores barreiras é a própria alta liderança que está nessa faixa de idade. Então é uma questão cultural, né? Não, é meio maluco, na verdade. É louco, porque assim, quando a gente fala de preconceito dos grupos subrepresentados, a gente fala de uma dor que as pessoas sentem, né? A pessoa preta, a pessoa LGBTQIA+. Então, assim, a pessoa é isso. A questão do envelhecimento, as pessoas acabam colocando muito pra fora, né? Então, quando morre disso, os jovens acabam nem... É muito distante. Então, uma pessoa de 18 anos fala assim, quando eu tiver 50, né? Vai chegar a sua vez, né? Exato. Não, então, assim, mas então, aí tem um problema de base, assim. A pessoa vive
viveu 18 anos apenas e para chegar a 50 são umas 32 anos. Então não dá nem para pensar o que é esse tempo, 30 anos. Quase assim. É mais do que o dobro. Ela só se entende como gente há uns 4. E a verdade é que assim, nós estamos envelhecendo diariamente, desde o dia que nós nascemos. Né? E vai continuar sendo assim, né? Exato, com sorte todos nós vamos envelhecer. Só que é uma dor que fica muito externa. Então, para minha filha de 4 anos, eu sou velha. Para mim, meu pai é velho. E assim, né, sucessivamente. Então, é uma dor que acaba ficando muito externa. Mas isso mudou muito também, né? Do ser velho, ser jovem ou ser novo. Isso é muito subjetivo. Né? É muito subjetivo, mas tem achatado, não sei se para mim, mas o velho há 20 anos atrás era outro velho que não é hoje, né? Exato. Então, assim, porque eu acho que todos participam mais democraticamente das conversas e das organizações, e, né? Então... A figurinha dos idosos nos cartazes aí que a gente vê pelos shopping centers, estacionamento, isso tem me incomodado demais ultimamente. Que é sempre alguém alquebrado com a bengalinha. Mas assim, você viu que mudou, né? Não tá ainda... Vai mudar, né? Vai mudar, exato. Saiu uma resolução do CONTRAN que tem 5 anos para todos os lugares, estacionamentos e tal, trocarem o símbolo, né? Daquele bonequinho corcunda com a bengala para um bonequinho normal, ereto, 60 a mais. Só com um numerinho do lado, assim, né? Porque por trás daquilo tem todo esse estereótipo que não tem mais nada a ver. Imagina uma pessoa de 60 anos corcunda com a bengala. É coisa do passado. Mas isso acaba perpetuando esse estereótipo. Exato, né? Reforça a mensagem equivocada, né? Muito. Vem cá, e por que vocês trabalham com isso? Qual foi a motivação para entrar nessa história? E desde quando, né? Desde quando já são mais de 7 anos, né? Maturi começou em 2015 e foi muito inspirado na história da minha avó, na verdade. Minha avó trabalhou até os 82 anos. Olha. Uma pessoa assim, extremamente ativa, sempre muito trabalhadora. E nunca parou de trabalhar, mesmo cuidando de família, netos e tal. E com 82 ela estava super bem, trabalhando ainda. Ela era secretária numa importadora, fazia traduções e tal, pegava ônibus e metrô todo dia para ir para o trabalho. Até que um dia indo para o trabalho, ela caiu na calçada, se machucou. Nem foi tão grave assim, não quebrou nada, mas bateu o rosto, teve um impacto, assim, um susto muito grande e resolveu parar de trabalhar, né, meio que de uma hora para outra. A partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, aí a saúde dela foi ladeira abaixo. Como é que era o nome dela? Keila. Na Keila ali. A vovó Keila. Aí, ela faleceu em 2013, com 91 anos. E quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela. E eu estava justamente no momento de transição também. Eu tinha uma empresa de tecnologia, eu sou engenheiro de software, tinha uma empresa com meu pai que a gente tinha acabado de vender. Eu tinha também acabado de fazer um trabalho voluntário numa casa de repouso, já estava começando a me interessar pelo tema, os pontos foram se ligando, também estava estudando empreendedorismo social para fazer uma coisa com propósito. E aí eu comecei a me interessar pelo tema, estudar, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais rápida, mal se falava sobre isso, e que as pessoas principalmente não eram olhadas, porque eu fui começar a conversar mais com esse pessoal, né, o público 50, 60 a mais, conforme eu fui abraçando essa causa, e vi que o trabalho era uma dor, né, a questão da idade para se recolocar ou se manter no mercado de trabalho era uma dor, e aí eu via pessoas ali se sentindo inúteis e deprimidas e adoecendo com 50, 60 anos por não ter mais oportunidade por causa do etarismo, que me lembrou a história da minha avó, né? Só que pessoas muito mais jovens do que ela, com 50, 60, nem aposentadas ainda. Falei, pô, não é possível, né? Se a gente tá vivendo mais, como assim? Aí fui pesquisar, descobri que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso. E aí, assim, começou lá em 2015 como o Maturi Jobs, negócio de impacto social para tentar resolver esse problema. E aí, depois a gente mudou o nome para Maturi em 2020, porque a gente já falava que Maturi é muito mais do que Jobs. Porque no começo as empresas não queriam nem saber. Né? A gente começou a treinar nosso público para falar sobre empreendedorismo, sobre alternativas ao emprego. A gente ainda faz muito conteúdo para o público 50 mais, para além do emprego formal, né? Passando por autoconhecimento, tecnologia e muito essa coisa do trabalho por conta própria. E então a gente tem a plataforma Maturi Jobs, que é de vagas. Hoje a gente tem Maturi Academy, que é de conteúdo. E aí nos últimos anos, sim, as empresas começaram a se interessar pelo assunto. Então hoje o negócio ele é totalmente B2B, no sentido que a gente presta serviço para as empresas, mas os 50 mais, que já são mais de 200 mil cadastrados no Brasil inteiro, são essa comunidade que a Andrea falou, que a gente faz cursos, eventos, uma série de ações. 200 mil pessoas cadastradas no É uma comunidade extremamente potente.
bastante gente. Bacana. Mas 200 mil a gente falou em 26% da população, né? Que são 55 milhões. 55 milhões, né? Daí tu fala 200 mil. Tem espaço para a plataforma crescer. A plataforma vai muita gente crescer e esse número vai dobrar, né? Sim. Em pouquíssimo Sem tempo. dúvida, Então, rapidamente. Exato. Então, fala um pouquinho mais do que vocês fazem. Então, você falou da Academy, dos jobs. Hoje a gente tem 3 pilares de atuação. Então, como o registro, a gente começou com uma plataforma de contratação, que é a Martori Jobs, e ao longo desses 7 anos a gente entendeu que precisávamos fazer ações de inclusão efetivamente. Então, é a parte de contratação, onde a gente faz o processo completo de seletivo, né? Seja de uma vaga pontual ou de um programa mais robusto com centenas de vagas. Um segundo pilar voltado para a educação, tanto para o público 50+, quanto para esse ecossistema. Então, a gente precisa hoje educar, treinar liderança, RH, o grupo como um todo sobre essa questão. O que é o envelhecimento, o que é o etarismo, como conviver aí em times multigeracionais. Então, a gente faz desde palestras, workshops, trilhas de treinamentos aí, para preparar as empresas, porque a gente está no processo... Para receber e Para conviver. receber, exato. Porque a gente tem uma frase muito forte que a gente fala, não adianta convidar para festa, tem que chamar para dançar. Essa é a inclusão efetivamente, né? Então, não adianta fazer processo seletivo voltado para o público 50+, se o time não estiver preparado para isso. Então, esse pilar de educação olha tanto para esse público, quanto também ações de desenvolvimento, como programas de mentoria intergeracional, programas de trilha, para esse público 50+, seja esse que envelheceu dentro da empresa ou que está sendo contratado, manter a sua empregabilidade lá dentro. Até a saída, né? Até a saída. Pensando em preparação para aposentadoria, que a gente chama de preparação para longevidade ou pós-carreira, que também é super importante. Exato. Então a gente olha a jornada do começo ao fim, desde a entrada até a saída desse profissional. E um terceiro pilar voltado para branding, de como as marcas querem trabalhar sua marca empregadora junto ao público 50+, ou marcas que querem atingir esse público consumidor, o famoso mercado prateado, que é extremamente potente e as marcas ainda não todas enxergaram a sua total potência aí e que a gente tenha apoiado aí tem um marcas poder de nesse consumo forte, né? Que é um pessoal que super. acumulou riqueza ao longo de toda uma vida profissional. Tem um nome, né? O mercado prateado, que hoje movimenta quase 2 trilhões aí no Brasil 2 no ano. trilhões No de Brasil. reais por ano na economia do Brasil. É gigantesco, é um público com alto poder aquisitivo, que é super fiel, mas é praticamente invisibilizado nas campanhas publicitárias, né? E algumas marcas estão começando a olhar para isso, então são essas que patrocinam eventos que a gente faz, que ajudam a gente a fazer cursos gratuitos para esse público, então tem começado essa frente aí, as marcas agora estão acordando para esse mercado que é gigantesco, que só vai crescer, né? Já dá vontade aqui de perguntar de cases, né? Vamos quem falar. são essas, que marcas são essas, né? O que vocês... Vamos falar. Eu queria só... Você disse um número ainda há pouco, né? Aliás, recentemente o planeta Terra chegou aos seus 8 bilhões de habitantes, né? Sim. Então tem gente nascendo aí, né? Mas a gente está vivendo muito mais e o ritmo de crescimento está menor e tem projeções aí de que o mundo vai se estabilizar também ao redor de um número tal, lá por volta de 2080. 2080 a gente vai ter muito mais do que 50 anos de idade, né? Mas... Fazendo as contas, 80 pegou pesado, né? Mas... E alguns países, na verdade, estão diminuindo em população, né? Mas você falou que o mundo está envelhecendo, mas o Brasil mais aceleradamente do que outros países. Então, o que é esse número? Quando é que a gente vai chegar num equilíbrio? O que vai ser a população 50+ daqui a alguns anos? O IBGE estima que em 2050, 1/3 da população brasileira vai ser 60+. Então, 50+, provavelmente vai ser ali quase metade. Quase metade da população, né? do país. Tem um estudo da FGV que fala que em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. 57? É praticamente dobrar o que acontece hoje, então, né? Pelos números, né? A gente fala aí de 45+, mas aí dá para arredondar para que metade da força de trabalho vai ter mais de 50 anos, né? Então, é quase, né, a mesma proporção para a população, não exatamente igual, né? Mas dizem também que vai chegar ali 2040 e pouco, a população brasileira para de crescer, começa a diminuir, porque a gente vai ter cada vez menos filhos, né? Só que vai continuar vivendo mais. Então, a pirâmide etária, a pirâmide demográfica, ela já está se invertendo. É muito jovem, pouco idoso. Agora isso está mudando e daqui a pouco vai ficar ao contrário. Pouco jovem, muito idoso, como já acontece em países da Europa, no Japão e vários outros lugares que estão passando por isso de uma forma muito mais paulatina, que essa que é a grande diferença.
nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão. Isso vem acontecendo há muito tempo, já há mais de um século que eles estão passando por esse processo. E aí eles também foram se desenvolvendo, enriquecendo e tendo uma melhor educação para lidar com esse assunto e até valorizar os mais velhos, né? No Brasil, a gente ainda é um país em desenvolvimento, com vários problemas, ainda tem uma população muito jovem, muita pobreza, mas estamos passando por um processo de envelhecimento que daqui a pouco a gente vai estar aí nos mesmos moldes dos países envolvidos com relação a essa questão populacional. Né? Só que ainda sem saber como lidar com isso, sem estar preparado por políticas públicas, né? Em todos os setores. No mercado de trabalho isso ainda é muito forte. A gente estava conversando com o nosso parceiro do selo, que a gente vai falar daqui a pouco, na semana passada, que nos Estados Unidos a média de colaboradores com mais de 50 anos nas empresas é 30%. E eles estão lutando lá para aumentar isso. Aqui, quando a gente falou, não, aqui no Brasil está de 3 a 5, falei, nossa, como assim? Né? Então realmente é outra realidade. Então é isso, a gente hoje tem uma média aí de 1,7 mulher por filhos por mulher no Brasil, né? Então é menos do que 2 já há muitos anos, que seria para manter a população, e a expectativa de vida só crescendo. Então, só que a gente não pode olhar isso como um problema, né? É um problema se a gente não cuida disso, porque tem toda a questão previdenciária, que é muito delicada, mas tem muita oportunidade. Então, se a gente começa a olhar com novos olhos, entender como que a gente faz para as pessoas continuarem a ser produtivas, para poder contribuir e não só ficar todo mundo aposentado e tal. Por isso que eu falo que tem que passar por políticas públicas, é uma coisa grande. Mas hoje, né, falando do setor privado, a gente já tem cases, empresas que estão servindo como inspiração para mudar um pouco essa cultura. Mas com esses números a conta não fecha. Né? Então a gente precisa a situação ter. Do jeito que tá hoje, não fecha. Então por isso a Mature existe, para provocar o mercado, educar o mercado de que precisa agir com ações intencionais sobre o tema. É bastante educação, né? Educação. Né? Porque não é, assim, políticas públicas sim, mas educação junto com isso muito, né? Sim. Até para as pessoas, né? Saberem que comportamento eu devo ter, né? Como Mature, para poder também permear mais nas organizações e ter mais essa longevidade dentro das organizações, né? Eu falo que a Mature educa o mercado ainda. A gente está há 7 anos no mercado e nós ainda contamos para as empresas que elas possuem essa dor, porque a maioria não reconhece que existe essa dor. Então a gente está nesse processo. Bom, e vocês têm uma ferramenta importante que é uma pesquisa que vocês fazem anualmente também, né? Vamos falar um pouco dessa pesquisa e dos insights que vocês trouxeram. Legal, a gente lançou no Mature Fest em agosto desse ano, em 2022, uma pesquisa inédita sobre o etarismo no Brasil em parceria com a UI. Então foram alguns meses de trabalho, um trabalho super profundo e robusto, onde nós pesquisamos quase mais de 200 empresas aí no mercado de grande porte. E a pesquisa mostrou aquilo que a gente percebe aí na prática, né? Confirmou o que a gente percebe na prática. Então, 80% das empresas se consideram etaristas. Elas se dizem etaristas, elas reconhecem que discriminam. O que né, assim, assustador, mas é bom. Só o fato de já ter a consciência já é um primeiro passo. É o primeiro passo. Né? E a maior barreira das empresas, as próprias empresas que contam isso, é a alta liderança, que a maioria está na faixa de idade em que a gente está discutindo. Então, assim, um a cada três líderes que estão nessa faixa de idade é a principal barreira. Então, é muito louco isso, porque o problema não é só a liderança, óbvio, mas ter a alta liderança comprada sobre o tema torna essa pauta mais estratégica, né? E essa é a nossa discussão de como fazer com que esse tema seja estratégico nas empresas e não só para contar no LinkedIn que fala sobre diversidade etária. Nossa provocação é que façam ações efetivas para mudar o ponteiro sobre o assunto e que esses números se ajustem no mercado corporativo. É uma mudança de cultura que tem que ser olhado com um olhar estratégico, senão não adianta, né? E na pesquisa tem muitos insights interessantes, inclusive ela é gratuita para quem quiser entrar, baixar, se aprofundar, mas diz, por exemplo, que o envelhecimento já é percebido pelas empresas, que sabe que isso vai afetar os negócios, que ele pode ser positivo, mas ainda não fazem nada a respeito. Em média, dizem que daqui a 3 anos vão começar a fazer algo efetivamente sobre isso. Nossa, muito interessante. E enquanto isso, a população envelhecendo, né? E a coisa aumentando, o número... Bom, daqui a 3 anos, né? Então, essa é a média ponderada da resposta. Tem gente que vai tá dizendo daqui a 5 anos. Exato. Sei lá então, quanto. se a média daqui a 3 anos e para começar a fazer, e a gente sabe que não se começa e tem resultados de um dia para o outro, claro. Ou seja,
o tempo tá muito longe. E por que estão dizendo que vão demorar esse tempo para fazer algo concreto? Pois é, porque ainda as empresas não entenderam que possuem essa dor, né? E essa é uma pauta que fica ainda num limbo, se é uma pauta que fica sobre um guarda-chuva, que é o tema de diversidade, se é uma pauta de RH, se é uma pauta estratégica que tem que estar dentre todos os valores. Marketing, né? Também, exato, né? Exato. Então, na pesquisa, tem uma identificação que sim é uma pauta estratégica da DRH, de gestão de pessoas. Mas que não é prioritária. Mas não que é não é do prioritária. momento. Então, ainda não é prioridade. E quando está sobre o recorte de diversidade, as outras pautas, que são as pautas identitárias, gênero, raça, LGBTQIA+, e PCD, as 4 grandes grupos, acabam sendo prioridade da questão etária, que ela é o tema mais transversal. Então é muito maluco, porque as pessoas entendem a necessidade, reconhecem, mas não priorizam. Ela tá aquém de gênero e raça, né? Sendo que todos esses grupos subrepresentados também vão envelhecer. E a hora que a gente provoca esse mercado, né? Vamos falar então da mulher 50+, da pessoa LGBTQIA+, 50+. As empresas acham o máximo, mas não conseguem colocar em prática isso. Fala de algum exemplo concreto de situações que vocês encontram nas empresas, tanto dessas bizarrices, essas coisas malucas que vocês veem, e como de coisas positivas que estão sendo realizadas. Legal. Bom, as bizarrices são empresas com mais de 10 mil funcionários e não ter ninguém acima. Você não está dos inventando 50. isso, né? Não, É realmente eu uma só não empresa... vou falar o nome da empresa não, por questões éticas. Nem para bem, nem para mal, né? Exato. Então, assim, acho que as mais bizarras são ter empresas de grande porte e não ter ninguém, né? Não é que é assim, é 3, 5%, como a gente disse. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E não é uma empresa, são várias. Tipo, André, tu pergunta pra empresa, né? Chama o grupo que eu quero conversar com eles. Não tem quem chamar, não né? Tem, não tá representado, né? Ou empresas faltou. Hoje ele faltou. Não tá em home office. Ou empresas que falam de uma forma muito orgulhosa. Não, a gente tem aqui nossos 3, 5% de 50+ e não sei o quê. E aí você vai ver quantos foram contratados nos últimos 2 anos. 0, ou assim, número 1%. Sabe? Porque é isso, são pessoas que entraram jovens e envelheceram. Então não é olhado isso, né, com essa pauta. Ou, não, a gente é super aberto. Aí você vai ver lá comunicação. O orgulho faz assim, né? Murcha, né? Porque o cara é orgulhoso de dizer que não, eu tenho 5%. Daí você pergunta, quantos deles foram contratados nos últimos 2 anos? Né? Não, nenhum. Exato. Né? É o que a gente mais ouve, diariamente eu ouço isso. Aqui não tem restrição de idade. Muito comum. E daí, quando a gente faz essa pergunta, tá bom, não tem restrição de idade. E quantas pessoas vocês contrataram no último ano? Nenhuma. Porque eles nem sabem responder. Muitas vezes eles nem sabem responder. Os últimos 2. Exato. Quem foi o último contratado? Então, assim, bizarrices eu acho que já começa desses grandes números, né? Porque é algo que, de novo, as pessoas, as empresas, né? Que as empresas têm pessoas por trás e não reconhecem essa dor. E o triste é que o Morris acabou de dizer, é muito comum, né? Muito. Não é um caso esporádico. Não, ainda, assim. Se não for maioria, né, quase que tem esse tipo de casos, né? Para não dizer bizarrices de novo. Mas, felizmente, temos casos positivos, né? De organizações que estão Vamos ver. Vamos olhar o copo cheio. Né? Vamos olhar o copo cheio. Então fala aí pra gente algumas coisas bacanas que estão fazendo. Não, tem empresas que estão fazendo, tem com um olhar já até algum tempo para mudar essa realidade, que tem metas de ter, não, a gente quer chegar daqui a X anos em 20%, em 15% de colaboradores 50+. Mas acho que é legal contar alguns cases específicos, né? Tem alguns cases, a gente pode falar de nomes de empresas que nos autorizaram aqui ou melhor não? Melhor não. Eu acho que vale a pena como exemplo. Não, se vocês estão autorizados e podem... Sim. As autorizadas a gente pode falar, né? Eu não sei se vocês deixam aqui no cases positivos a gente gosta de divulgar. Vamos, até para inspirar. Como exemplo, exatamente. Né? Legal. Dar o exemplo então, pro mercado. Tem um case super bacana da Credicar, onde a gente fez um trabalho de contratação, foi um programa piloto, né, de contratação de profissionais, mas a gente não fez somente a contratação. Então, nós fizemos um trabalho de preparação desse ambiente, da liderança, apoiamos quem eram as pessoas envolvidas nesse projeto em criar indicadores do programa, para, inclusive, mostrar para a empresa que esse programa faria sentido, né? Então, nesse caso, a gente fez toda a parte de preparação, de conscientização, de sensibilização da empresa como um todo, da liderança, e só depois do terreno totalmente preparado é que a gente fez a contratação dessas pessoas.
O processo seletivo aconteceu e a gente fez um acompanhamento por 9 meses dessas pessoas para garantir os indicadores que a gente criou lá no começo. Então, aqui é um case super bacana, que inclusive a gente criou um guia em parceria com a Credicar para contar para o mercado, né, como benchmarking, né, referência, de como não só fazer um programa de sucesso e vender isso internamente para quem decide e para que isso não seja um programa piloto, e sim ações mais contínuas de resultado, né? Então, porque era para ser um programa temporário, né, a contratação dessas pessoas, e deu tão certo que todos praticamente foram efetivados. Isso virou um case dentro do Grupo Itaú, que é para onde a Credicar pertence, e aí outras áreas do grupo começaram a olhar, então o próprio Itaú agora tem mais interesse sobre esse assunto. Porque não pode ser um projeto, né? É para fazer parte do processo. Exato. É o que a gente fala, a Mature existe para um dia não ter que existir, né? Claro. Sim. Então isso tem que ser mais orgânico, mas para ser orgânico tem que né, faz parte do processo. E tem vários outros cases também, só para citar mais alguns. Diga. Neon e Livelo, que são cases bem recentes também, muito legais de contratação e que queriam contratar, sei lá, 10, 15 pessoas, de repente aumentaram porque viram o nível, né, a qualidade dos candidatos, contrataram mais gente, e essas pessoas continuam lá e estão crescendo, com times super jovens. Exato. Então, tem muitos cases de mercado que estão começando com um projeto pontual e piloto para até vender internamente, educar a organização e expandir, né? O mundo corporativo gosta de projeto piloto, né? Gosta. Gosta, né? Não, mas toma pouco risco, assim. Né? É isso. E é importante falar quem são essas marcas até para servir como exemplo para as demais Com certeza. E aí não existir mais a Mature, né, daqui a, sei lá, 15 anos, 20 anos, mas outra coisa haverá de se fazer, né? No ritmo que a gente está, a Mature ainda vai existir uns bons anos. É verdade. E quais são as qualidades que os profissionais 50 a mais podem trazer para uma organização? Diversos, né? A gente fala muito sobre times multigeracionais trazerem mais inovação, mais resultado, porque não existe quem é melhor e quem pior, é sim a soma aí de diferentes qualidades, né? Que esse é o conceito básico de diversidade. Então, um profissional maduro tem aí diversas questões que a gente não gosta muito de falar das diferentes gerações para não colocar nas caixinhas e reforçar os estereótipos. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar que cada geração tem um pouquinho, né, as suas características, vivências. Então, a gente sempre fala que os times multigeracionais acabam trazendo mais resultado para a empresa, efetivamente. E não só a gente, tem estudos já comprovando, inclusive no Brasil, que equipes multigeracionais são mais criativas, são mais produtivas, o ambiente fica melhor, isso gera inovação. Então tem toda a experiência que essas pessoas trazem, não só profissional, mas de vida. O comprometimento é muito alto, então normalmente diminui turnover, diminui absenteísmo. Tem toda essa questão de soft skills, né, comportamental, de ter mais jogo de cintura, de ter calma, o relacionamento interpessoal, que é muito importante, que isso agrega muito de forma complementar ao jovem, assim como o jovem traz toda a questão, né, de tecnologia e pressa, agilidade, que você traz um equilíbrio quando você tem essas diferentes gerações, né? Durante o auge ali da pandemia, do isolamento, muitas empresas falaram pra gente, nossa, como tá sendo bom, importante aqui eu ter pessoas mais velhas para ajudar os jovens a lidar com altas crises de ansiedade por estar trancado em casa. Porque as pessoas mais velhas já passaram por várias crises, né? Conseguem ter mais calma, além da própria questão do atendimento ao cliente, né? De ser mais atencioso, olho no olho, atender, saber entender e atender esse cliente consumidor 50, 60 mais, né, que a gente falou que ainda não é visto. A partir do momento que você tem ele, como que você sabe as dores, as necessidades, sabe se comunicar com eles? Tendo eles dentro de casa. Então são vários fatores, né? Tem uma empresa, que inclusive essa não posso abrir o nome, que tinha muito problema de absenteísmo nas lojas. E ao contratar pessoas matures, percebeu claramente que ter esse mix geracional diminuiu absurdamente aí os números de turnover. Porque eles faltam menos, mas também tem uma influência positiva na turma então, mais jovem. As pessoas jovens faltavam muito no final de semana. E as pessoas maduras, ao serem contratadas, não. Então, não só faltarem menos, mas influenciar os mais jovens de faltarem menos. Então, é muito interessante isso. E quando a gente fala também de representatividade, essa representatividade é 360, né? Porque você falando, Morris, a pessoa se identificar com quem está te atendendo, né? Perfeito. E isso é diferente, né? As pessoas também, eu quero ser atendido por uma pessoa que me entenda.
né? Isso em comércio ou em call centers, né? As pessoas querem falar às vezes também e não ter essa pessoa também que possa falar, né? Que possa representar. Um exemplo muito legal disso. A gente fez um projeto com o Boticário lá em 2018, 2019, na marca Quem Disse Berenice. Contrataram vendedoras 50 mais em 10 lojas por shoppings do Brasil inteiro, lojas próprias. Depois isso passou também para os franqueados. Essa marca super jovem, Quem Disse Berenice, né, de cosméticos e tal, tinha uma média de idade nas lojas de 20 anos, os atendentes, as vendedoras, né, que normalmente são mulheres. E aí, a partir do momento que tinha essa uma vendedora 50 a mais, eles logo perceberam que uma cliente mais velha começava a entrar na loja, que era uma pessoa que não entrava. Então, logo trouxe um consumidor novo ali, que não se identificava com aquelas vendedoras super jovens, e ela entrava e ia direto para essa vendedora mais velha. Isso eles falaram na convenção deles nessa época. Então, é nítido, assim, é muito rápido, dependendo do caso você perceber isso. E é isso, a representatividade que traz negócios, né? Traz lucro. É o se reconhecer, né? Claro. Olha só, vocês estão trazendo uma novidade para o Brasil também, que é o selo Age Friendly. Sim, Explica mais como é que isso vai funcionar. Explica como é que isso vai funcionar. A Maturi vai ser a representante, vai ser não, já é representante oficial aqui no Brasil dessa certificação, uma certificação internacional da Age Friendly Institute, que é um instituto voltado aí para reconhecer as empresas que são aí amigas da idade, que são lugares bons para se trabalhar com pessoas 50 a mais. Então, basicamente, a Maturi vai apoiar as empresas que têm interesse nessa certificação. E essa certificação não é um compromisso público, e sim é uma certificação de que já existem ações efetivas sobre o tema, né? Então, uma coisa é você se comprometer, outra coisa é já realizar ações em prol da diversidade etária, sobre todos os aspectos, desde a contratação de um ambiente amigável e inclusivo para as pessoas maduras, intergeracional, enfim. Então, a Maturi vai apoiar as empresas que desejam se certificar, uma certificação que as empresas se inscrevem, passam por uma entrevista com o Instituto Americano e a Maturi vai fazer essa intermediação de conversa e apoiar as empresas nessa jornada, porque hoje as empresas ainda estão no ajudar processo. Elas a conseguirem se certificar e a cada 2 anos ela precisa se recertificar e ela tem que mostrar avanço, não basta ficar no mesmo lugar para ela se recertificar. Então é um sonho antigo que a gente tinha, né, de poder reconhecer e ter esse selo. E é uma organização lá de Boston que já existe desde 2006, então já tem muito tempo, ele já tem uma experiência muito bacana. E muitas empresas nos Estados Unidos inteiro, grandes inclusive, certificadas, e hoje com apoio inclusive do Congresso americano, falando que isso pode virar política pública e tal. Então a gente já traz uma coisa que está madura. Várias empresas aqui estão interessadas, a gente está vendo que existe um interesse, então a gente está muito animado para que isso possa impulsionar, né, o interesse e ações efetivas sobre o tema. Nosso objetivo é mudar o ponteiro, porque a discussão começou a estar mais nos holofotes, na mídia, mas a gente quer ações efetivas nas empresas. Então, e como vocês falaram, né, não é que a empresa vai fazer um manifesto, mas é reconhecimento de ações práticas que já têm resultados. São inclusive. Várias categorias, você fala de atração, de retenção, de lifelong learning, de preparação para saída, de benefícios, enfim, é olhado uma série de coisas para ver como que a empresa está com relação à intergeracionalidade, à questão etária, para que ela tenha condições de ter essa certificação. E aí, se ela não tiver, a gente ajuda ela a chegar lá. Se preparar. Exatamente. Então, em 2023, vocês acreditam que teremos empresas com o selo Age Friendly no mercado brasileiro? A gente já está com 2022 com algumas empresas interessadas. Inclusive, o Brasil, é a primeira vez que está saindo dos Estados Unidos esse selo. Agora, fizeram essa parceria com a Maturi no Brasil, com uma organização no Canadá, para virar uma coisa realmente global. Que legal que vocês estão trazendo. Faz parte do esforço de educação, né? Exato. Que a gente comentou. Exato. E de talvez influenciar políticas públicas. É um caminho bem interessante. Essa é a ideia, mudar o ponteiro sobre o tema. Não ficar só no discurso. Porque o discurso está começando a ficar bonito. Joia. Conseguirão e farão. Tenho certeza disso. Tenho dúvida. Vem cá, vocês conversam com muita gente 50 a mais, né? Então, para quem é 50 a mais, ou sabe que um dia vai ser 50 a mais e está nos ouvindo agora. Espera que vai ser, Tomara. né? Porque
todos nós queremos chegar lá. Vamos cuidar, vamos dormir direito, vamos comer bem, vamos fazer exercício, né? Para chegar lá. Então, quais são 2 mensagens, Andréa e Morris, que vocês podem dar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Legal. Acho que o ideal aqui, quando a gente fala, a gente está muito com foco na empregabilidade, né? Então, é muito a pessoa acreditar no que ela mesma faz e procurar essas redes de apoio, seja para quem está empregado ou empregada, para quem está em busca de uma oportunidade ou empreendendo, não importa em qual momento. Tem pessoas que já parei, não quero trabalhar, tá tudo certo, mas criar suas conexões para conseguir aí qualidade de vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então, quando eu falo assim, a comunidade Mature acaba sendo essa rede de apoio aos matures, né? Em todos os aspectos da vida, seja qual for o momento dessa pessoa. Então, pensando num envelhecimento aí bacana, é se conectar com pessoas que te agreguem, né? Isso é super importante, né? Além de se valorizar, entender a sua experiência, mas também ter humildade de estar aberto para as coisas novas, para aprender, desaprender para reaprender, né? Muito importante entender que o mercado de trabalho mudou, está mudando o tempo todo, então o que eu preciso aprender de coisas novas? Está aberto para essas novidades, inclusive está aberto para ser gerido por pessoas mais jovens, que vai ser cada vez mais comum, né? Então essa humildade é muito importante, curiosidade para as novidades e também pensar fora da caixa. Não só de repente mudar de área, às vezes pode seguir um sonho, né? Fazer uma mudança, mas também formas de trabalho. Não se prender só ao emprego formal, CLT, né? Entender que você pode ser um empreendedor, você pode ser consultor, autônomo, você pode inclusive trabalhar com empresas, mas por projetos de uma forma diferente, porque não é só em função do etarismo, mas a forma de trabalho de forma geral está mudando. Então, como que eu me adapto para essa nova realidade? Porque vagas de emprego hoje está difícil até para o jovem, imagina para o mais velho, mas tem oportunidades em outros formatos. Então, essa abertura e atualização juntas são importantes. Vou colocar o Gederson da Berlinda agora, porque ele recentemente se tornou exatamente, cinquentou, é legal isso. Se tornou um 50 a mais, cinquentou. É um Mature agora. Então, e aí, como é que você se sente agora, Gederson? Olha, isso era papo de bastidores aqui, né? Não muda muito, mas legal ouvir vocês falarem. Curiosidade, eu acho que é um bom ponto que o Morris tocou. Vontade de aprender, né? Então, assim, eu acho que para mim não mudou muito, mas os meus 50, né? Primeiro, agradecer de ter chegado aos 50, que eu acho que, né, a gente somos gratos de estar aqui, né? Mas eu acho que o aprender, o desaprender e tirar isso que a gente tem a pretensão de por 50 eu já fiz assim, já deu certo, já sei o que deu certo e o que não vai dar certo. Para com isso, né? Então a gente não tem esse domínio de ter que aplicar tudo aquilo que deu... O sucesso do teu passado não garante teu futuro. Eu acho que é essa frase que a gente tem que estar o tempo todo revisitando para saber que a gente tem que aprender. E somos aprendizes nessa jornada, né? Então com 50, com 60, com 70... A sua avó é um exemplo, né? A gente começou o bate-papo aqui incrível, que trabalhou até os 82 anos de idade. E também não existe receita de bolo, né, para isso, para o Mature. Aquilo que dá certo para mim aos meus 50 não quer dizer que vai ser a mesma coisa que vai dar certo para você aos teus 50 ou até aos teus 40. Né? Então, assim, não é idade, é muito mais de comportamento. A idade é só um número. A idade é número, idade é nada. Né? Então, assim, quando o mercado perceber que é isso, que não é 40 mais, 50 mais, 30 mais, 60 mais, e é assim, comportamento e vontade, aí eu acho que a coisa não precisa mais de Mature, né? Perfeito, é entender que a idade é só um número. Exato. E ter orgulho da nossa idade. Sim, né? Tô orgulhoso aqui com meus 50, viu, Marcelo? Legal. Ok, então nesse tom positivo a gente encerra a conversa de hoje. Valeu. Obrigado. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Obrigado. A gente se vê no próximo. Valeu.